Vamos para mais uma videoaula nossa de máquinas elétricas transformadores. Professor Valdeci Dias. Estamos aí nessa batalha aí, todo mundo se cuidando, né? Todo mundo acompanhando e eu acredito que esteja atingindo o nosso objetivo as duas primeiras aulas. Hoje nós vamos para a terceira aula e vocês vão observar que o layout da minha aula hoje mudará, porque eu estarei trabalhando com o meu PowerPoint aqui, feito por mim, e com o guia de estudo elaborado pela escola técnica. Então, para melhor aprendizado, para melhor visualização de vocês, tanto para a videoaula, como posteriormente para a nossa live, que será amanhã de manhã, mesmo a partir das 9 horas da manhã. Tá? Então, mais um reforço de aprendizado aqui. E nós estamos tentando novas técnicas também, de forma que a gente possa facilitar para vocês, né? E que a gente possa dar uma aula de excelência, que é o que a nossa Escola Técnica Sandra Silva preconiza entre os professores, o ensino de excelência. Tá ok? Então vamos lá. Motores de indução trifásico. A gente vem falando de motores de indução desde da primeira aula, falei na primeira aula, falei na segunda, mostrei aquela foto com as principais partes componentes dele, vou continuar mostrando, vou continuar falando, porque motor de indução trifásico são os motores principais da área de eletrotécnica. Então hoje nós vamos um pouquinho mais a fundo. Nós vamos a fundo baseado em quê? Baseado no princípio de funcionamento, baseado nos seus tipos de motores, baseado em cada parte componente. Vamos explicar. Agora eu tenho hoje para mostrar para vocês passo a passo e enriquecer essa aula. Lógico que uma videoaula é uma coisa, mas quando chega na live o negócio bomba mesmo. A interação entre vocês é perfeita e a gente fica aqui fazendo perguntas e debatendo, fica altamente interessante a aula. Tanto é que a videoaula ela gira em torno de 30 minutos e a live gira em torno de 2 horas. É o mesmo assunto, só que agora esmiuçado, trabalhado. Né? Então vamos lá, motores de indução trifásico. O próprio nome já diz. Baseado em quê? Baseado na indução eletromagnética. Então, princípio de funcionamento. Tem seu princípio de funcionamento baseado na indução eletromagnética. Sua função é converter energia elétrica em energia mecânica. Não só o motor de indução converte energia elétrica em mecânica, qualquer um tipo de motor. Motor a repulsão, tá? Motor universal, motor com rotor bobinado, vários tipos de motores. Todos esses tipos de motores eles convertem energia elétrica porque recebem a alimentação elétrica, eletricidade e converte em força mecânica. Força mecânica é essa que será aplicada no seu eixo, correto? Partes componentes. Rotor é a parte girante da máquina. É constituída basicamente por um eixo, um circuito magnético e por um ou mais enrolamentos. Tá? Então, o rotor é aquela parte rotórica da máquina, a parte que gira, a parte onde tem o eixo, né? Um circuito magnético e os enrolamentos. Enrolamento esse que pode ser gaiola de esquilo, ou seja, lâminas em curto, que a gente vai ver mais à frente, e pode ser também tipo bobinado. Tá ok? A gente vai ver aqui as figuras, vamos ver tudo direitinho. E estator, outra parte componente. Estator é a parte estática da máquina, composta de um circuito magnético e um ou mais enrolamentos. Vamos ver o estator. Então é a parte fixa da máquina, a parte que não se movimenta. Então essa parte é aquela parte, tá, que está no interior da carcaça, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco em fotos. Né? Então o estator é onde é gerado ali o campo magnético. Tá ok? Através de quem? Através das bobinas. Tá
Ok, pessoal? Depois, nós temos as carcaça. Carcaça serve como suporte para o rotor e estator. Nas máquinas de CC, a carcaça faz parte do circuito magnético do estator. Cai naquela história que eu venho falando todas as aulas anteriores sobre está ali a carcaça ser de ferro, aço, silício, para poder fazer o que? Sustentar o campo magnético, intensificar o campo magnético. Isso nós vimos na aula anterior. Quando a gente coloca um núcleo de ferro na bobina, o que a gente faz? A gente aumenta o campo magnético da bobina. Então, ao aumentar o campo magnético da bobina, o que se fez? Se fez com que intensificasse o campo. Consequentemente, facilidade de magnetização, facilidade da rotatividade do campo, que é aquilo que eu venho sempre falando. Campo magnético rotativo, que a gente vem sempre falando. Bobina de campo. Aí, bobina de campo são os enrolamentos. Aí são as bobinas que a gente vai falar nela. Vamos mostrar ela aqui. Tá? Ela é responsável por quê? Pela magnetização do circuito magnético da máquina. Então, o circuito magnético da máquina é feito por quem? Pelas bobinas de campo. Então, aqui, na própria apostila aqui, nós temos. Agora, vamos mostrar passo a passo aqui, né? Ó, aqui é aquele motorzinho aquele motor desmontado que a gente fala, ó, a placa dos bornes, o rotor. Esse rotor é o rotor tipo gaiola de esquilo. Por quê? Ele é laminado, ok? Ele é curto-circuitado os seus terminais, faz com que tenha maior indução. Por isso que ele é mais usado para indução. Nós temos aqui motor de indução. Aqui nós temos o ventilador, né, para refrigeração. Nós temos aqui a placa característica do motor. Nós vamos ter uma aula só de placas, para vocês verem a importância da placa, porque todo eletrotécnico tem que ter o conhecimento de uma placa de identificação, tá? Dos componentes que compõem a placa de identificação, porque aqui é a identidade do motor. É igual a pessoa tem a sua identidade lá, filiação, nome pai, mãe, data de nascimento, CPF, né, PIS, sai esse nome todinho, sai tudo lá. Então sai todas as características da pessoa ali. E aqui da máquina é muito mais profundo, porque aqui nós temos que saber esse tipo de conhecimento aqui para a gente poder atacar na hora de fazer um reparo nele, na hora de fazer a sua instalação. Então nós temos conhecimento dos itens da placa. A carcaça propriamente dito, tá? Aqui fala bobinado, tá? Aqui as bobinas, mas vamos mostrar em outra foto mais fácil. Aqui nós temos o eixo propriamente dito. Aqui nós temos o rolamento aqui e aqui atrás, para não confundir rolamento com enrolamento. Então, beleza? Então tá aqui as partes componentes. Observe aqui que nós falamos, né? O rotor é a parte rotatória da máquina. Observe aqui, ó, ele é assim diagonal, né? Para facilitar a indução, tá ok? Então são curtos-circuitados. Agora o estator, né? Já está acostumado a mostrar o estator aqui, grandão assim, então vou mostrar que isso aqui é o básico. Esse estator aqui, ele fica no interior da carcaça, tá? Observe de que ele é feito. Ele é feito de uma substância ferromagnética, aço ou ferro, né? De preferência aço silício, para atenuar as perdas por esterese, tá? Então, observe aqui, ele aqui. Eles ficam nessa interior aqui, essas cavidades aqui são chamadas de ranhuras. Ranhuras são as cavidades onde se alojam as bobinas. Aqui as bobinas, ó, aqui o motor enrolado já, ó, tá? Aqui as cavidades são isoladas entre si, tá ok? Tá aqui, esses nós que são dados aqui chama-se falcaça. Falcaçar a bobina quer dizer amarrá-las, porque não podem ficar soltas. Mas essas bobinas, aproveitando a pergunta que foi feita na última aula, né, sobre se os fios tinham que estar nus. Os fios aqui são nus,
Mas na verdade eles não são nus sem ter um isolante, eles são isolados através de um verniz do próprio condutor. E após eles serem enrolados aqui no estator, é colocado aqui um verniz isolante do próprio sistema para aumentar a RI. RI quer dizer resistência de isolamento do motor, tá ok? Então o motor ele tem que ter uma alta resistência de isolamento para que circule por ele no seu interior uma corrente, uma baixa corrente. Então por isso que de tempos em tempos verifica a RI do motor, isso vai entrar na parte de manutenção, que nós vamos estar lá também passo a passo. E aqui a carcaça propriamente dita, serve como suporte para o rotor e para o estator. Tá? Então observe que aqui está o estator internamente e aqui no interior vai entrar quem? O rotor aqui. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Estator e rotor, ok? Tá? E a bobina de campo, que é outro esquema. Olha bem aqui agora. Por isso é que eu fiz questão de mostrar isso aqui. Bobina de campo. As bobinas estão aqui, ó. Olha como elas são colocadas. Aí teve um aluno que perguntou para mim também. Vejam o que, que é, gente. Por isso que é fundamental as perguntas. Professor, existe máquina para enrolar as bobinas? Sim. Olha só, esses tipos de bobina aqui são grandes. Então elas têm máquinas para enrolar nesse modelo aqui com a quantidade de voltas, ou seja, a quantidade de espiras aqui, ó. Então elas entram aqui formando o campo magnético. Depois disso aqui, toda ela colocada, ó, elas ficam desse estilo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ou seja, a bobina de campo, elas são responsáveis por quê? São responsáveis pela criação do campo magnético, ok? Então, voltemos para lá. Campo girante, bobina de campo, vimos agora cada uma delas aqui, ok? Então, a velocidade do campo girante. A velocidade do campo girante em um motor de indução é chamado de velocidade síncrona. Depende da frequência e da tensão polifásica da alimentação. Polifásica quer dizer mais de duas fases. Os motores de indução podem ser construídos com números de polos diferentes de 2. Então, os números de polos têm que ser levados em consideração. Isso nós vamos ver daqui a pouco aqui em uma fórmulazinha ali, mas também não vamos entrar né, não vamos entrar em cálculos aqui no primeiro momento. Tá ok? Então, isso aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre os campos girantes. Né? Beleza? Então, aqui, velocidade do campo e o campo girante. A partir de enrolamentos distribuídos simetricamente no estator do motor, aplicando tensões polifásicas de amplitude constante devasadas em graus simétricos, surgirá nos enrolamentos um campo magnético que gerará numa velocidade síncrona. Então, beleza, vamos lá acompanhar isso aqui. Tá? Observe que eu fiz os dois, falei os dois. Campo girante e a velocidade do campo girante. O que, que é isso? Observem aqui. No momento que a gente coloca aqui, dispõe essas bobinas aqui no estator, na hora de efetuar o fechamento para que se fique dessa forma aqui, tem que verificar o quê? Tem que verificar o posicionamento das bobinas. Como elas vão ficar posicionadas, o passo da bobina. Tá? Agora essa parte de enrolamento, essa parte já vem enrolada. Quem é que faz? O eletrotécnico? Não. Tem o eletricista enrolador. Mas nada impede que o eletrotécnico ele conheça um pouco de enrolamento, até para saber como é o que acontece no interior do motor e quais os prováveis efeitos que possa dar se faltar um simples bobina dessa aí. Qualquer uma bobina dessa aí que fizer falta aqui vai ter o que? Vai deixar de fazer esse processo aqui, ó. Observe aqui, ó, a corrente num sentido, a corrente no outro sentido, isso são o trifásico, se faz com que sejam criadas polaridades no interior do motor e que esse campo fique rotativo. Observe aqui, ó, a 90 graus aqui, né, a 60 graus tem duas se cruzando, a 90 graus estão as três defasadas, a 120 graus tem duas se encontrando, a 180 graus
três se encontrando. Significa o seguinte, que a 60 graus, 120 graus, 180 graus, a 180 graus, observe aqui, foi completado um ciclo. Um ciclo. Isso quer dizer o quê? Foi completado uma volta, foi completado uma rotação. Isso quer dizer que nesse ponto aqui, ó, as três fases estão defasadas, tá, de 180 graus entre elas, tá? Então, uma fase para fase A para fase B, C, uma fase para fase estão defasadas de 60 graus, tá? As três fases estão defasadas a 180 graus, a 100, desculpa, 120 graus e a 180 graus. Observe aqui, ó, tem uma descendo, outra subindo e outra no mínimo. Então, ou seja, para ficar claro isso aqui, sempre tem que ter uma defasagem entre as fases para que haja o campo girante. É por isso que o motor monofásico ele possui apenas uma fase. Então ele não consegue girar. Então tem que se fazer o quê? Tem que se criar falsas fases através de capacitores ou campos auxiliares para que ele enxergue essa defasagem entre fases. Tá ok? A velocidade do campo girante, eu falei que a gente ia falar aqui, mostrar sobre uma formulazinha, mostrei no, né, lá no PowerPoint. É chamada de velocidade síncrona. Essa velocidade depende da frequência e da tensão da alimentação. Tá? Então, também em relação ao número de polos. Então, está aqui. NS, velocidade síncrona do campo girante. N é dado em RPM. Esse N aqui refere-se ao número de espírito, à velocidade do motor. 120 é uma constante trifásica. O F é a frequência da rede. A frequência da rede, normalmente a nossa frequência aqui é 60 Hz. E aqui o número de polos. Pode observar aqui, pela fórmula aqui, que o número de polos ele é inversamente proporcional à velocidade, desculpa. O que isso quer dizer? Quer dizer, quanto maior o número de polos, menor a velocidade. Quanto menor o número de polos, maior a velocidade. Ah, professor, então um motor de 2 polos ele tem maior velocidade que um motor de 6 polos? Sim, os polos são sempre em pares nas máquinas. Então, tenho inversamente proporcional polos e velocidade. Menor polos, maior velocidade. Maior polo, menor velocidade. 2 é menor que 6, então, logicamente, com 2 polos aqui eu terei maior velocidade do que com 4, com 6, com 8. Ok, pessoal? Então, é lógico que isso aqui também pode-se fazer exercício, mais à frente vai ter exercício que a gente possa fazer. Tá ok? Bom, então campo girante. Agora nós vamos falar uma coisa importantíssima também dentro da área de eletrotécnica, da própria área de que a gente está estudando agora. É o conjugado ou torque. Tá? Eu vou ler, eu sempre gosto de ler o que está escrito, até por uma questão de didática, né, e depois eu complemento com explicação. Isso leva a entendimento melhor dos alunos, creio eu. É sempre isso que eles passam para mim. O campo girante dos enrolamentos do estator corta os condutores do rotor e induz neles uma fém. Flui corrente do rotor no rotor porque as espiras estão curto-circuitadas. O torque resultante tende a girar no sentido de rotação do campo girante. Vamos lá, pessoal. Essa parte de conjugado aí, é importante a gente falar um pouquinho aqui mais, porque o conjugado ou torque, existe o conjugado ou torque de partida, né? E o próprio conjugado ou torque com motor em funcionamento. Conjugado de partida, para que serve o conjugado de partida? O conjugado de partida serve para fazer com que o motor saia da inércia. E para sair da inércia ele precisa de uma força maior do que a produção de trabalho. Isso entra onde? Entra em corrente de partida. Também deixei para falar mais à frente, corrente de partida, quando estivermos falando das características da placa de identificação do motor. E o conjugado de trabalho é quando entra ou sai carga. Quando entra carga,
a tendência do motor é o quê? A tendência do motor é diminuir a velocidade. Só que ele precisa de um torque maior para vencer essa carga que entrou. Então, o conjugado ou torque ele aumenta. Quando sai carga, o conjugado ou torque diminui. Por quê? Para fazer com que o motor volte à sua velocidade normal ou até, né, reduza a sua velocidade que ele tenderia a disparar. Então, a tendência dele, do motor de indução, também é fazer uma leve variação quando entra ou quando sai carga. Ele não tem muita variação mesmo. Tá ok? Beleza? Então, aqui, ó. Então, tá aqui. Conjugado ou torque. O campo girante no rolamento flui, já falamos ali, né? Então, para mostrar aqui, ó, né? A fórmula de conjugado. Conjugado K quer dizer que é uma constante de torque para o número de polos, tipo de rolamento, etc. Uma constante já específica da fórmula. O I é o fluxo. O que fluxo é esse? Fluxo magnético da, do entreferro, ou seja, o fluxo magnético que vai existir no motor. O que é fluxo magnético? Como se fosse a corrente magnética no motor, a intensidade de campo magnético. Né? O IR vezes cosseno é o componente da corrente do rotor em fase com fluxo. IR é uma corrente gerada através de uma reatância. Reatância ela aparece na bobina, ela é a oposição, né, à passagem da corrente feita pela bobina. Tá ok? E cosseno, né, de θ. O cosseno nada mais é que o fator de potência do, do sistema. Bom, esse cosseno ele é o fator de potência. O que é o fator de potência? Uma explicação rápida aqui também. Fator de potência nada mais é que o percentual de potência consumida. Tá? Ou seja, vou dar um exemplo prático aqui das coisas. Nós temos em casa, por exemplo, nós temos chuveiro elétrico, nós temos uma fritadeira, nós temos um grill, tudo isso são cargas resistivas. Mas nós temos também máquina de lavar, nós temos geladeira. Isso aí faz com que o fator de potência diminua. Tá? E o fator de potência não pode ser baixo numa rede. O fator de potência ele tem que estar pelo menos acima de 85%. E os motores são os maiores vilões do fator de potência, os maiores vilões. Eles que jogam essa energia reativa para a rede. O nome já diz, energia reativa, energia que volta para a rede. Isso faz com que o gerador tende a gerar mais. Inclusive a ANEEL, né, disponibilizou para as concessionárias que elas cobrem multas caso uma instalação elétrica, seja ela residencial, comercial, industrial, tenha um baixo fator de potência. Tanto é que as indústrias e comércios costumam ter bancos de capacitores para fazer a correção desse fator de potência. Tá ok? Então está aqui o conjugado ao torque, que ele faz o quê? Ele atua na partida do motor ou atua nas suas variações de entrada ou saída de carga, tá? Para ficar mais fácil de se ver, entender. Depois nós vamos ver aqui a velocidade do rotor, tá? As características de funcionamento normal de um motor de indução ocorrem no intervalo entre o funcionamento a vazio e a plena carga, tá? Mas antes de entrarmos no funcionamento a vazio e a plena carga, vamos saber o que é deslizamento ou escorregamento. Deslizamento é a diferença de velocidade do campo girante, tá? E a velocidade do rotor. Então, a diferença de velocidade entre o campo girante e a velocidade do rotor. Essa diferença é chamado de deslizamento ou escorregamento, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Tá ok? Então, vamos agora para a condição a vazio. O deslizamento, ou seja, o escorregamento é muito pequeno, fração de 1%, ou seja, quase não há diferença de velocidade entre a velocidade do campo e a velocidade do rotor. Por que isso? Porque condição a vazio quer dizer que o motor está funcionando sem carga. O motor está só com o eixo livre.
Então a corrente é pequena, né? É, a reatância é pequena, ok? A frequência é pequena do rotor, não a frequência da rede, a frequência do rotor. Agora, a corrente do rotor será apenas o suficiente para produzir o torque necessário para superar as perdas do motor vazio. Ou seja, na condição dele é vazio, o consumo é pequeno, não existe quase nada, tá? Costuma se ver muito em laboratório. Nós temos lá no nosso laboratório os motores que eu até o final da nossa disciplina vou lá, se não tiver acabado essa pandemia, eu vou lá, vou gravar uma aula lá e vou passar para vocês uma aula prática gravada diretamente do laboratório. Com certeza vocês não vão mexer, mas vão ver, tá? E eu espero que até lá, até o nosso final de aula, que é em julho, já esteja acabada essa pandemia, se Deus quiser, Deus permitir. Então, a vazio. Primeira condição a vazio. Motor a vazio. O motor não possui carga no seu eixo. Depois, uma condição do motor a meia carga. Ou seja, ele não está com toda a potência definida do motor. Tá? Ele está apenas com parte dela sendo utilizada. Consequentemente, uma corrente mais baixa. Consequentemente, um consumo mais baixo. Porque o motor, quando ele sai de fábrica, ele vem com o seu valor de potência expresso na placa. Só que esse valor é a 100% de carga no eixo. Logicamente, se ele tiver 60%, 40%, 30%, 50%, ele não vai ter a potência, né, 100%. Então, ele não vai estar usando todo aquele tipo de potência. Então, quando uma carga mecânica é aplicada ao motor, a velocidade decresce um pouco, causando um aumento do deslizamento da frequência do rotor na reatância na fé induzida. O aumento da corrente induzida no rotor reflete-se no aumento da corrente do estator. Então vamos lá, explicando isso. Entrou carga. Aquilo que eu venho sempre falando. Entrou carga, a tendência do motor é fazer o quê? É diminuir a velocidade, né? Porque entrou peso. Então vai, se diminuir a velocidade do rotor, o campo não diminui a velocidade, o campo continua com aquela velocidade dele, tá? A velocidade do campo é síncrona, ela não aumenta nem diminui, tá? Ela vai estar sempre naquela velocidade ali. Agora, o que que aumenta e diminui? A velocidade do rotor. Por isso que o deslizamento na condição de meia carga aumenta, tá? Então vai ter uma variação maior de carga. Agora, com o motor a plena carga, ou seja, 100% de carga do seu eixo, ele gerará um valor de deslizamento que promove o equilíbrio entre o torque aplicado e a corrente do motor. Ou seja, ele está com máxima. Então, esse torque aplicado aí é aquilo que eu venho falando, né? Que é um torque feito de que forma? Que se entrar carga, ele vai fortalecer, ele tem que estar o torque ali mantendo para manter a carga daquele jeito ali. Só que ele só vai entrar carga até o máximo valor de carga do motor. Se você por acaso instalar uma carga maior do que ele pode se propor, o que, que vai acontecer? O motor pode vir a parar por sobrecarga, que consequentemente vai aumentar a corrente do motor. Então, à medida que mais cargas for aplicado ao motor, maior será o deslizamento. Logicamente, vai diminuir um pouco a velocidade, o deslizamento vai aumentar. Nada que pare o motor. Só vai parar o motor mesmo se ele estiver fora de especificações, ou seja, com carga acima da normal. Mas esse deslizamento dele já vem feito, já é feito já de fábrica, já vem preparado o motor para trabalhar com 100% de carga. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Mostrando aqui agora, condição a vazio, já mostramos, né? Condição a carga, o deslizamento. Estou mostrando aqui de novo deslizamento ou escorregamento, né? Ele existe aqui o absoluto e o relativo. Absoluto é a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor, que é o que a gente vem falando, né? E o relativo é a razão entre o deslizamento absoluto e a velocidade síncrona. É expresso em porcentagem, tá ok? Então é só percentual mesmo. Então eu tenho aqui, ó, na primeira aqui, a velocidade 1 menos a velocidade 2, né?
Então isso aqui seria o absoluto. Aqui, velocidade 1 menos a velocidade 2 dividido pela velocidade 1. Então vai dar um percentual. Esse percentual aí em torno de escorregamento, né? Ele não pode ser quanto maior o escorregamento, significa que maior escorregamento ou deslizamento significa que maior está a diferença de velocidade entre o rotor e o estator. E o ideal é que esse deslizamento seja baixo. Ok? Nós vamos agora para frequência induzida. Na verdade, essa parte de frequência induzida, vou falar aqui esporadicamente, mas eu quero entrar bastante em frequência quando nós formos falar em geradores. Que ainda vamos falar do gerador, gerando os 60 Hz, 50 Hz, então nós vamos bem acima disso aí. Mas no motor existe a frequência, né? Até porque mais à frente lá nós vamos falar também sobre dispositivo de redução de corrente de partida. E entra o inversor de frequência. O inversor de frequência altera a frequência, tá? E a gente vai ver isso lá na frente. Então, frequência induzida varia inversamente com a velocidade do rotor, desde o máximo, frequência da linha, com o motor em repouso. E o escorregamento também varia, o que a gente vem falando da variação do escorregamento. Então, está aqui ó, a frequência induzida, tá ok? Ó, tá aqui a frequência induzida vezes o deslizamento em percentual, tá? Aí vem um exemplozinho aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha. Voltando a falar, isso aqui faz parte do guia de estudo de vocês, tá? Um motor de indução trifásica com 4 polos opera a frequência de 60 Hz e tem um deslizamento a plena carga de 5%. Calcule a frequência do motor, ok? Então aqui, ó, para NR igual a zero, ou seja, NR quer dizer a velocidade do rotor, zero. Então vai ser aqui, ó, SR, né, dividido, vai ser igual a 1. Tá? O que é esse SR? É o deslizamento, ok? Tranquilo? S quer dizer deslizamento aqui. Frequência. Frequência dela será vezes 1 vezes o deslizamento. Por que não existe deslizamento? Porque o motor não está em velocidade. O motor não partiu. Se ele não partiu, significa o quê? Significa que a frequência aplicada é a frequência da rede. Tá? Agora o motor a plena carga. Tá? A frequência existente no rotor vai ser a frequência da rede, 60 Hz, vezes S. Quem é S? S é o deslizamento a plena carga que está aqui no enunciado, 5%, dividido por 100. Então eu tenho como frequência no rotor 3 Hz. Por isso que a gente fala que quando o motor está vazio, eu tenho uma frequência muito baixa, até porque eu não tenho deslizamento nenhum no próprio rotor. Ok? Tranquilo? Vamos lá passo a passo. Agora vamos entrar aqui em rendimento. Tá? Rendimento é a relação expressa entre a porcentagem, em percentagem entre a potência produzida ou fornecida por um motor e a potência por ele absorvida, ou seja, a perda de energia útil na etapa de transformação da energia mecânica. E a eficiência é a relação da potência de saída para a potência de entrada. Ela varia entre 85% para pequenos motores até mais de 90% para grandes motores. Então, beleza. Vamos ver então aqui, ó, rendimentos, eficiência, rendimento. Então, voltando para lá, para a gente explicar, para ficar mais claro, né? Então, na verdade, o que é isso, eficiência e rendimento? É o que o motor produz, é o que ele produziu. Tá? A eficiência dele a gente sempre compara com rendimento, porque rendimento, a diferença é só que a eficiência é dada em percentual. Né? Mas o rendimento ou eficiência é o quanto o motor produziu. Produziu como? Eu tenho a potência de saída, que é a potência mecânica do motor, dividido pela potência de entrada,
que é a potência em watts do motor, potência elétrica. Essa relação entre potência de saída e a potência de entrada é chamada de eficiência do motor. Rendimento do motor, quanto ele rendeu. Ou seja, se ele rendeu, varia entre 85 e 90, vamos dizer que ele tenha rendido 90%. Significa o quê? Significa que ele perdeu 10%. Então, se ele foi de 85% o rendimento e eficiência, que ele perdeu 15%. Então, isso quer dizer que essa eficiência ou rendimento é o quanto ele tem de potência perdida. Ou seja, a potência perdida é o que? Potência através de perdas. Eu vou saber eu sabendo o rendimento ou eficiência, eu sei a quantidade de potência perdida. Exemplo, se eu tenho 85% de eficiência, eu tenho 15% de perdas. Se eu tenho 90%, eu tenho 10% de perdas. Ok? Então, frequência reduzida, rendimento. Vamos mostrar agora lá na apostila. Né? Agora nós vamos falar das perdas. Observe que perdas está logo aqui abaixo de rendimento, mas eu esperei para falar mais específico. Tá? Por isso é que eu botei aqui uma parte falando só de perdas, que é para a gente entrar rendimento, condição pela carga. Tá? Então nós falamos em perdas, rendimento e eficiência. Então está aqui a parte de perdas. A perdas ela pode ser no cobre, tá? Perda no cobre, que é o estator, aquilo que eu venho falando, já vinha falando com vocês. Perda no cobre, o que é isso aqui? I, né? IS ao quadrado vezes R. O que é I ao quadrado vezes R? Nada mais é que o efeito Joule, tá? Então a perda no cobre, perda no rotor, o aquecimento. Perdas no núcleo do rotor de estator, esterese e correntes parasitas. Também falamos da esterese, que é o atraso na magnetização, né? E nós temos que fazer um núcleo de aço laminado e ele tem que ser laminado para atenuar as correntes parasitas. E nós temos também a perda por atrito. São as perdas mecânicas devido ao atrito nos enrolamentos e ventilação. Aí vem uma observação aqui importante. Para todos os fins práticos, as perdas do núcleo por atrito são consideradas constantes para todas as cargas de um motor de indução em pequeno deslizamento. Ou seja, alimentou o motor, possui as perdas. Tá? Então aqui agora vamos para potência do motor. Tá? Para finalizar a nossa videoaula, a potência dos motores, eu quis falar agora em potência porque a gente falou tanto em potência do motor, potência de entrada e potência de saída. Então, potência do motor, ela é expressa em CV, cavalo vapor, ou HP, horsepower, o que vem na placa dela, tá? Então, essas potências são potências mecânicas da máquina, mas na verdade, essa é a potência do eixo, mas isso é quando o eixo tiver a 100% de carga. Beleza? E esses valores comparativo com o CV, que é a potência mecânica, e o watts, cada um CV equivale a 736 watts, cada um HP equivale a 746 watts. Tá ok, pessoal? Então, essa parte de potência, também quando chegarmos lá na parte de corrente de partida, na parte da placa de identificação, eu vou reforçar bastante isso aí. Tá ok? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre, né, os tipos de motores de indução, os motores de indução propriamente dito, princípio de funcionamento. Falamos sobre as suas partes componentes, né? Rotor, estator, carcaça e bobina de campo são as partes principais. Tá? Tem rolamento, tem tampa, tem ventilador,
tem anel de Vring, tem tudo isso aí que nós já vimos, né? Mas são as partes principais dele. Nós vimos o campo girante, aquele campo que é criado através do magnetismo. Só existe campo girante se for um sistema polifásico, ou seja, mais de uma fase. O monofásico tem que criar um outro campo alternativo. Nós vimos a velocidade desse campo girante, que tem uma velocidade síncrona. Nós vimos o conjugado ao torque, tem o conjugado de partida que atua para tirar o motor da inércia e tem o conjugado, o torque, durante o funcionamento do motor com a entrada e saída de carga. Nós vimos a velocidade do rotor, né? Dentro da velocidade do rotor, conhecemos para saber o que? O deslizamento e o escorregamento, que é a diferença dessa velocidade do motor e a velocidade do estator. Depois nós vimos a condição do motor funcionamento a vazio em relação ao deslizamento. Essa diferença de velocidade com o motor vazio é pequena, por quê? Porque não tem carga no eixo. A meia carga aumenta o deslizamento, o escorregamento. A plena carga, o escorregamento ou o deslizamento é máximo, mais máximo dentro já do projetado lá pela empresa. Depois nós vimos frequência induzida, que eu falei que nós vamos falar bastante depois sobre para, né, geradores, mas é só para focar aqui que em relação ao número de polos, tem que verificar, né, os polos e a velocidade diretamente com a frequência. Nós vimos rendimento e eficiência, que é o percentual, né, de acerto do motor, de potência, né, de produção do motor. Se ele tem 85% de eficiência, ele perdeu 15%, se for ter 90%, ele perdeu 10% de perdas. Essas perdas são normais, existem em todos os tipos de motores, que são as perdas no cobre, perda no e as perdas mecânicas, que são as perdas por esterese, do atrito, e tem as perdas no rotor, que é a perda por esterese ou corrente parasita. E nós vimos aqui para finalizar a aula as potências de motores, né, que era expressa em CV ou HP, sendo CV cavalo-vapor, HP horsepower. Os valores comparativos em watts, cada um CV equivale a 736 watts, cada um HP 746 watts. Ou seja, se eu tenho um motor de 3 CV, basta multiplicar por isso aí, eu sei a potência mecânica, a potência de saída do motor. A potência de entrada é diferente, tá ok? A potência de entrada é sempre maior porque ela entrou sem perdas. Quando houve, passou todinho na entrada, pelo todo o processo do motor funcionamento, ele vai ter a sua saída perdas. Tá ok? Perdas do motor também é dado em watts. E o HP 746 watts, o mesmo processo. Bom, aguardo todos os senhores amanhã na live, tá? Para a gente dar continuidade ao nosso assunto e cuidem-se, usem máscara. Tá? Olá, um abraço para todos e amanhã estaremos juntos.